Amém. Saudamos aqueles que não puderam vir e que por isso estão cultuando dos seus lares, que reuniram lá suas famílias, aqueles que estão em outros locais também, que acessaram a internet, estão conosco também participando. Que a graça do Senhor seja também com o seu coração, em nome do Senhor Jesus. É maravilhoso nos reunirmos na presença do Senhor. É triste quando nós vemos que o amor vai se esfriando de muitos, mas por outro lado é maravilhoso quando vemos a graça de Deus aquecendo corações que se reúnem em torno da palavra de Deus para o estudo das Sagradas Escrituras, para obtermos mais conhecimento do nosso Deus. Hoje eu quero convidá-lo a abrir comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 1 a 9. Atos 17, 1 a 9. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho que incomoda. O Evangelho que incomoda. Atos 17, 1 a 9, contém o seguinte registro: Paulo e Silas em Tessalônica, é o título sugerido aqui na nossa edição. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos, e alguns deles aqui, então, referindo-se a alguns judeus, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, pela graça e misericórdia que são abundantes, oriundas do Senhor, que o nosso coração seja preparado pelo Santo Espírito para a edificação. Venha ao nosso socorro em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vocês que estão comigo aqui, estamos juntos nesse templo, local consagrado para adoração ao Senhor. Você que não pôde vir e que está aí também cultuando conosco, eu queria chamar a atenção porque eu estava fazendo as minhas leituras e entre as minhas leituras eu me deparei com algo que eu já li muitas vezes, mas que o Espírito Santo me tocou no coração para questionar a minha própria vida, a igreja que eu pastoreio e a igreja, de certa forma, brasileira, com o versículo 6, o final do versículo 6, com a acusação que aqueles judeus instigaram a outros e fizeram
a Paulo, Silas, a igreja primitiva e a Jason, que estava hospedando aqueles homens ali, e a acusação era esta: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eu queria chamar a atenção numa parte introdutória, pensando com você um pouquinho sobre essa questão. Será que hoje o povo que se diz povo de Deus realmente tem transtornado o mundo ou tem se adequado ao mundo? Ou é mais um povo dentro de uma multiplicidade de crenças espalhadas num país laico como o Brasil? Sabe, às vezes a gente se pega vestindo igual ao mundo. Estou falando vestindo igual ao mundo no sentido de sensualidade, tanto masculina quanto feminina. Nos pegamos falando as mesmas gírias, os mesmos assuntos que nos atraem. Nos pegamos namorando do mesmo jeito que o mundo namora, casando do mesmo jeito que o mundo casa, nos separando do mesmo jeito que o mundo separa, cultuando do mesmo jeito que o mundo cultua. Parece que a igreja brasileira, parece que nós, como evangélicos, como cristãos, não fazemos mais a diferença. Nós não incomodamos mais ninguém. Pelo contrário, hoje vivemos o politicamente correto, e a igreja também está inserida nisso. Parece que a igreja não quer de forma alguma magoar ninguém e nem carregar um nome de retrógrada, de afastada, abandonada. Parece que a igreja quer fazer parte socialmente deste mundo. E a nossa vida e a nossa pregação não é uma pregação que mais incomoda os de fora. Pelo contrário, eles até gostam, até se emocionam, porque nós vivemos um período da história em que intensamente habita no coração do homem a busca pela autoajuda. Os livros que mais são vendidos são livros de autoajuda. O que mais nós temos são consultórios de autoajuda sendo procurados, até mesmo por cristãos, pelo fato de que nós não estamos mais inseridos dentro de um propósito, até de certa forma, radical da palavra de Deus. Nós não incomodamos mais ninguém. Nós temos medo de falar, porque isso pode ocasionar um mal-estar com aquele que vai nos ouvir. O evangelho que nós estamos vivendo, e aí então eu até pensei em colocar o tema, o evangelho que incomoda o mundo, mas eu tô para dizer o seguinte: esse evangelho que eu vou falar aqui hoje, ele incomoda não é só o mundo não, ele incomoda muitas vezes muitas denominações, muitas igrejas, muitas pessoas que se dizem cristãs. Paulo e Silas e a igreja primitiva, ela incomodava, não é ela em si, não é Paulo e Silas em si, mas eles todos ali como igreja, eles incomodavam, não era por causa deles, era por causa do evangelho, o evangelho que incomodava. Eu quero destacar aqui então algumas lições desse texto. Eu quero fazê-lo de forma até breve, se Deus me permitir, a não ser que o Espírito Santo queira falar mais ao nosso coração. A primeira lição que eu quero tirar aqui é que o evangelho que incomoda é o evangelho fundamentado nas Escrituras Sagradas. O evangelho que incomoda é o evangelho fundamentado nas Escrituras Sagradas. O ser humano, nós somos por demais apegados ao misticismo. Nós gostamos imensamente de sonhos, visões, profecias, palavras ditas que até mesmo possam carregar alguma realização, mas que muitas vezes não tem fundamento nas Sagradas Escrituras. E a igreja, de certa forma, ela não ama a questão de estar estudando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus.
E quando nós vamos olhar para o texto, nós encontramos Paulo e Silas saindo de Filipos, depois de uma obra missionária espetacular, porque ali em Filipos nasceu a igreja dos filipenses, igreja abençoada, que começou na casa de Lídia, e ali a igreja foi fundamentada. Dali eles passam então por mais 2 cidades, Anfípolis e Apolônia, e chegam até Tessalônica. E é interessante que o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele faz, não é primeiro buscar um local para a sua diversão, para o seu entretenimento, porque ele não estava a passeio, mas ele procura justamente o local de adoração, a sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, ele não chega para ser apenas um assistente do culto, ele não chega para ser apenas alguém que, não, deixa para lá, mas ele é aquele que chega para evangelizar, para discutir. E agora, olha só o que diz o versículo 2: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Deixa eu falar com você algo que você talvez não tenha aqui no texto em português. Arrazoou aqui, na verdade, é um verbo que conduz para uma ideia, centraliza uma ideia de um argumento, um estudo bíblico, uma pregação que ela mexe com o intelecto, que ela conduz os ouvintes a pensar, a raciocinar, a olhar. É mais ou menos assim: está vendo essa dúvida? Olha só o que as Escrituras diz a respeito dela. Olha só o que as Escrituras diz a respeito disso. Olha só, leia aqui, observe aqui, pense, isso aqui é isso por causa disso. Ele provoca nos ouvintes o exercício mental, de não apenas Paulo, convencer, mas o que ele está chamando para o convencimento aqui não é o apóstolo Paulo. O que ele está chamando aqui não é o discurso filosófico. O que ele está chamando aqui não é um título de sociólogo. O que ele está chamando aqui não é um título de psicólogo para dizer a sua mente está doente, ou nós sabemos disso. Ele está dizendo o seguinte: olhem para as Escrituras. O que Paulo está dizendo aqui, que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Salmo 19:7, que foi lido. O que Paulo está dizendo aqui, que não há força nenhuma no pregador, não há poder nenhum no pregador, o poder está nas Sagradas Escrituras. E eu quero ler com você aqui, 1 Coríntios 2, 1 e 2, eu fiz questão de ler porque o texto todo é lindo. 1 Coríntios 2, 1 e 2, olha o que Paulo diz. Vamos, antes de ler aqui, vamos lembrar quem era Paulo. Paulo era um homem muito bem preparado, um homem muito bem estudado. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era comparado a uma grande fonte de ensino. Ele era destacado pelo seu conhecimento filosófico, ele era destacado pela sua capacidade de pensar e de expressar, e a sua autoridade. Mas olha só o que ele diz aqui aos Coríntios, no capítulo 2, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu, irmãos, então Paulo, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Sabe, isso aqui é muito importante para os nossos dias, porque nós gostamos muito daquele que tem um grau de conhecimento, que é capaz de abrilhantar o seu discurso. Mas Paulo vai dizer: não usei ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que frustrante para a sabedoria deste mundo, porque o Evangelho é tão simples como: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O poder da transformação, se você olhar aqui em Atos 17, versículo 4, alguns dos judeus, depois grande número de gregos, depois mulheres distintas, muitas mulheres, foram persuadidos. Essa persuasão não veio pela habilidade do pregador, e Paulo deixa isso claro, e Lucas, registrando, faz questão também de deixar isso claro. O que Paulo fez aqui foi anunciar. Agora, o que fundamentou este evangelho foi justamente as Sagradas Escrituras, porque o que ele fez aqui foi chamá-los para a Bíblia, chamá-los para as Sagradas Escrituras. Quero ainda que você vá comigo até 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, você encontra a seguinte expressão: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, que é viva e que é eterna. O que salva, o que fundamenta a pregação é a Sagrada Escritura. Não é o pregador, não é o título que ele tem, não é o seminário que ele fez, mas é a palavra de Deus que é capaz de entrar, que é capaz de transformar a vida das pessoas. Você não precisa inventar coisas, basta pregar as Sagradas Escrituras, basta chamar as pessoas para as Sagradas Escrituras. Só que isso desmonta o pregador, só que isso desmonta as visões, só que isso desmonta os sonhos, porque nós queremos então a glória de chegar e dizer: eu tive um sonho, Deus me apareceu esta noite e mandou dizer isto para vocês. Isso dá um ar de poder, de empoderamento, e o homem fica no centro como aquele a quem Deus atribui mais do que os outros. Mas não é isso que Paulo faz. Paulo chama o seguinte: vem cá, vamos estudar a Bíblia Sagrada. Olha, nada melhor do que você confrontar as pessoas com a palavra de Deus, e só com a palavra de Deus. O evangelho que incomoda não só o mundo, mas também a igreja moderna, é o evangelho fundamentado nas Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, o evangelho que incomoda o mundo e também a igreja moderna é o evangelho que ele é recheado de doutrinas. É o evangelho doutrinário, a pregação doutrinária. Nós vivemos até pouco tempo, porque não até agora, com alguma mudança, mas um grande problema de muitos crentes que não gostam de doutrina. Pessoas que não gostam de doutrina. Olha só o que diz a primeira parte do versículo 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Atos 17, 3a. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Queridos irmãos, se tem uma coisa que o evangelho precisa, o verdadeiro evangelho não tem como fugir. Quando eu estou falando do evangelho, eu estou falando de possibilidades do falso evangelho também. Mas o verdadeiro evangelho, aquele que incomoda, é aquele que vem com doutrina. É aquele que aponta para quem o homem é, para quem Deus é, para quem Cristo é. E aqui Paulo vai dizer para eles, chamando-os para as Escrituras, e nas Escrituras, tem um termo aqui que me chamou muita atenção, eu gastei muito tempo nesse termo, justamente pensando sobre ele, que é demonstrando ter sido necessário. Por que razão? Porque o que
Paulo está falando ali para os judeus, para os gregos e para aquelas mulheres que estavam ali juntas, mas principalmente para os judeus. Paulo está dizendo, ele está fazendo um conserto de um erro doutrinário. Porque os judeus estavam aguardando o Messias que viria para libertar politicamente Israel. Eles estavam querendo algo daqui para aqui. Eles estavam pensando alguém sentar na cadeira do imperador, e o Messias viria então para sentar na cadeira do imperador. Tanto é que houve certa frustração, creio eu, quando Jesus entrou montado num jumentinho em Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, ao invés de ele ir para a cadeira do império e determinar que caísse tudo por terra para que ele assumisse a cadeira, ele então sai e vai para outro lugar. Porque o reino nosso, o reino de Deus em que nós estamos inseridos, não é deste mundo. E quando nós pensamos em doutrina, isso incomoda as pessoas. Isso incomoda. Quando nós pregamos o que é certo e o que é errado pelas Sagradas Escrituras, isso incomoda muita gente. Quantas vezes eu já ouvi a respeito de pregadores que pregam mais enfaticamente contra o pecado, as pessoas dizem, não, ele é muito radical. Muito radical. Paulo Júnior, não, é muito radical. Paul Washer, não, é muito radical. Por que razão? Porque nós não gostamos da doutrina. Mas veja bem, a igreja que incomodava. Primeiro ela pregava a doutrina, mas volta um pouquinho, foi pregado aqui em 2 vezes, e eu acho que vou ter que pregar a 3ª vez em breve aqui, em Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos pensar aqui, que esses são aqueles, esses 3.000 batizados aqui, são aqueles que anteriormente gritaram, primeiro, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Logo em seguida, junta com as autoridades de Israel, com os gentios e com Pilatos e Herodes, e ali eles gritam de fora, fora Jesus, crucifica-o. Esses agora recebem a pregação, e esta pregação ela é extremamente doutrinária. E quando eles recebem, eles perguntam, o que devemos fazer? Não é assim, não, que bom que eles perguntaram, porque vocês são muito amados, nós amamos muito vocês. Não, Pedro diz assim, arrependei-vos. E logo em seguida, no versículo 42, após terem sido batizados, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Já viu que nós gostamos muito de reunir para comer alguma coisa? Nós gostamos de reunir para bater papo, nós gostamos de reunir para passear, mas aqui eles se reuniam para ouvir os ensinamentos doutrinários. É isto que incomoda o mundo, é isto que incomoda os falsos crentes que estão inseridos na igreja. A falsa igreja sente-se incomodada com essa doutrina pregada. E aqui então anuncia primeiro a profecia, dizendo que o Messias, a interpretação judaica das profecias estava equivocada, porque Cristo precisava sofrer, precisava morrer, mas também ressuscitar. Por que razão isto? Porque aqui ele aponta para, se Cristo não sofresse, não morresse, a obra vicária seria incompleta. O Senhor Jesus passou por todos os sofrimentos que você e eu e toda a humanidade possa pensar em passar. O Senhor Jesus sofreu a intensidade maior da dor que qualquer homem ou mulher possa pensar em sentir. O Senhor Jesus enfrentou todas as tentações, as possibilidades de tentações que você e eu possamos pensar em enfrentar. Então ele tinha que sofrer tudo isso.
E no final ele tinha que morrer na cruz, porque se ele não morresse na cruz, a ira seria cobrada sobre nós, porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E é isto que Paulo está pregando para eles. Não há oportunidade para o mundo, não há oportunidade, não há chance para o ser humano de salvação sem que Cristo sofresse, sem que Cristo morresse. Mas também seria uma obra incompleta se ele permanecesse morto, por isso ele também ressuscitou, porque nosso pecado, a nossa morte, a velha natureza morreu com ele, mas nós precisávamos também ressuscitar com ele. A nossa vida não está na morte de Jesus. A nossa natureza morreu, velha, morreu com Jesus, mas a nossa nova vida, ela está na ressurreição de Jesus, está na vida de Jesus, que diz o mesmo apóstolo, que está à direita de Deus e intercede por nós. Quem não gosta de doutrina precisa repensar a sua conversão. Quem não gosta de estudar as Sagradas Escrituras precisa repensar a sua conversão. Em terceiro lugar, este evangelho que incomoda é um evangelho confrontador de maneira pessoal. Olha só a segunda parte do versículo 3. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Ele está dizendo o seguinte, que as Sagradas Escrituras falam de Jesus Cristo, que morreu, que sofreu, morreu e ressuscitou, e é este que eu vos apresento. Parece assim, ao olhar assim, parece algo bastante simples, mas não é bastante simples. Porque só há lugar da apresentação de Jesus quando você desmonta o coração daquele que está perto de você. Para você apresentar Jesus, você precisa então dizer para aquele que está ouvindo, você e eu não somos nada sem Jesus. A apresentação de Jesus não quer dizer a apresentação de uma igreja, de uma denominação, de um pastor, famoso ou não. Não está dizendo de homem, de mulher, de oração, não está dizendo disso. Não está dizendo daqueles homens que só de subir ao púlpito estavam tão cheios do Espírito Santo que as pessoas choravam. Não está dizendo dele, está dizendo de Jesus. É isto que Paulo disse aos Coríntios, no segundo versículo que nós lemos. O primeiro ele diz, eu fui até vocês e não usei da autoridade do conhecimento que tenho. Mas o versículo 2 ele disse, eu apenas quis apresentar para vocês Jesus Cristo. E é isso que importa, é Jesus Cristo. Sabe, quando você pensa, não há possibilidade da gente salvar alguém. Este evangelho é poderoso, é esse Jesus que eu estou apresentando, porque sem esse Jesus ninguém vai para o céu, é isso que ele está pregando, e aí você torna o evangelho exclusivista, aí vai contrário à ideologia que nós estamos vivendo hoje. Nós não queremos este evangelho desta forma, afinal, todo caminho leva a Deus, ou Deus é um só, ou ore do seu jeito que eu oro do meu jeito, ore aquilo que você crê que eu oro aquilo que eu creio. Não existe isto, não existe outra possibilidade, é só Jesus, e fora de Jesus a condenação eterna. É isso que ele está dizendo, esse Jesus que eu estou anunciando, é o que as Sagradas Escrituras falam, e sem esse Jesus não há salvação, é Ele que eu proclamo, é Ele que eu anuncio, e isso mexe porque nós gostamos de chegar perto daquele que tem Jesus e mais algumas coisas para a sua salvação, e dizer, não, nós somos irmãos, Deus é bom,
Deus é bom. Deus é bom. Não, nós somos, vem cá. Temos que ter comunhão. Paulo diz assim: não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Não importa se o outro serve a outra, não importa, somos todos irmãos. Deus é um só. Deus é um só e Jesus é o único caminho. Não é Jesus é um dos caminhos, é o único. Se associarmos alguma coisa a Jesus ou fora de Jesus, não há salvação. Este evangelho incomoda o mundo, incomoda a igreja moderna. E o que incomoda também a igreja é o evangelho que transforma, une e iguala todas as pessoas. E aí joga por terra o quê? Toda boa obra. Preste atenção comigo no versículo 4. Alguns deles foram persuadidos. Alguns deles, já dissemos, alguns judeus. Foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Bem como unidos a Paulo e Silas e persuadido, numerosa multidão de gregos piedosos, também confrontados, persuadidos, unidos a Paulo e Silas, aos judeus e aos gentios, muitas distintas mulheres. Nesta pregação em Tessalônica, forma-se uma igreja com judeus, com gregos e mulheres distintas, aí apontando para alguém que era muito reconhecida na sociedade, de grande influência, marido influente, mulher, esposa influente na sociedade. Só que isso aqui joga por terra qualquer possibilidade de eu ter um grau de mérito acima do meu irmão. Eu sou judeu. Não, eu sou gentil, mas sou homem. Agora, com o empoderamento feminino, nós mandamos, somos só mulheres. Sabe, isso não pode acontecer na igreja do Senhor. Na verdade, as sociedades internas da igreja presbiteriana do Brasil, às vezes funcionam de forma equivocada. Às vezes deixa transparecer uma certa guerrilha entre os segmentos. Enquanto que, na verdade, o propósito é unir as mulheres para servir aos homens, para servir as mulheres, para juntos servirem aos jovens, servir às crianças, a igreja em si, cooperar no evangelho. É para isso. E agora aqui vai dizer que este evangelho, ele une. Agora, preste atenção numa coisa. É muito sério isso aqui. É impossível uma conversão de alguém que não tem comunhão doutrinária na igreja. Eles se uniram a Paulo e Silas e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles se uniram, quer dizer, eles estavam com o mesmo pensamento referente ao homem, com o mesmo pensamento referente a Jesus Cristo, com o mesmo pensamento no sentido de adoração. Eles pensavam a mesma coisa, eles queriam a mesma coisa. Sabe, se hoje tivesse realmente um avivamento, se toda a igreja fosse verdadeiramente cheia do Espírito Santo, os diáconos teriam dificuldades de manter o limite de presença hoje aqui. Porque se tem uma coisa que nós gostamos é de estar com aquele que pensa como nós e que tem prioridades como a nossa. Eles se uniram. Não só se uniram, mas eles foram
transformados por este evangelho, e agora tudo muda. Contam-se, eu não vou aqui arriscar a fonte, mas Agostinho, antes da sua conversão, ele tinha uma vida desregrada. E ele vivia ele tinha boa aparência, e as mulheres de prostituição gostavam muito dele, vida fácil, e estava lá, ele estava sempre inserido nessas orgias. Quando ele se converteu, então, ele caminhando, uma das mulheres que gostava muito dele, disse: Agostinho, Agostinho. Ele parou e disse: você está chamando qual Agostinho? Porque se for aquele que você conhecia, aquele morreu, nasceu um novo. É o Agostinho que não ia mais voltar para a orgia. É o Agostinho que não ia mais amar a pornografia. É o Agostinho que não ia mais amar a mentira. Agora é uma nova vida. E isso incomoda. Isso incomoda. Já percebeu quando você começa a santificar a sua vida, como você começa a ficar meio que sozinho? Toda vez que você começa a consagrar a sua vida ao Senhor Jesus, as amizades começam a sair. Não estou falando de fora, não. Estou falando do meio evangélico. Começam a pensar assim: muito radical. Nossa, está muito radical. Parece que é super crente. Parece que é melhor do que os outros. E aí começam as acusações. Porque a vida santa te deixa sozinho. Não é porque ela é ruim, é porque o mundo fica incomodado quando você começa a servir a Jesus. Certa vez eu ouvi alguém de liderança dizer assim: fulano de tal já leu a Bíblia, eu não sei se 60 e poucos ou 70 e poucas vezes, mas também é até difícil, o cara só conversa sobre Bíblia. E a pessoa que falou isso é um líder da igreja. Ele deveria estar louvando a Deus, porque aquela pessoa que estava com o coração cheio da palavra de Deus, ele estava chateado, ele estava incomodado, porque aquele homem só falava a respeito da Bíblia. Ele queria conversar sobre política, ele queria conversar sobre a crise, ele queria falar mal do governo, ou do governo que se foi, ou daquele que é oposição. Ele queria falar mal das pessoas, ele não queria falar sobre a palavra de Deus, e aquele homem só falava a palavra de Deus, e incomoda. Uma vida santa te deixa sozinho. É o preço que você tem que pagar. Só quem vive assim. Aí versículo 5. Movidos de inveja. Movidos de inveja. Foi aí que eles entraram, pegaram Jason, não acharam Paulo e Silas, levaram Jason e alguns que estavam ali, e disseram: olha só esses homens aqui, ele está levando para dentro da casa dele, esses que têm transtornado o mundo. Então, para fechar aqui, só para você ter uma ideia, a crise que eles estavam enfrentando, eu me lembro agora se é Fritz Hinecker, acho que sim, ele disse que foi encontrada uma carta de uma mãe cujo filho estava completamente desordenado e rebelde, e aí ela usou o mesmo termo grego que Paulo está usando, que Lucas está usando aqui, para esses que têm transtornado o mundo, para escrever uma carta a alguém de direito dizendo o seguinte: este meu filho tem me deixado louca. O mundo estava se tornando louco por causa da igreja do Senhor Jesus, porque o evangelho estava ali, era a vida. Agora eu pergunto, será que a nossa igreja aqui, como igreja presbiteriana de Nova Brasília, será que este grupo que aqui se reúne, será que o grupo que se reúne ali logo à frente, a Igreja Batista, o grupo que se reúne ali, a Assembleia de Deus, e assim por diante outras, será que nós temos realmente incomodado alguma coisa aqui? Mas não é incomodado por fazer barulho, não. Que eu posso vir para cá de 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, ligar o som aqui, começar a fazer bagunça para acordar os vizinhos ali, estou incomodando. Não, não é isso não. É incomodando pelo caráter de santidade, pelo confronto das Sagradas Escrituras.
É chegar e dizer, não com altivez, como se fôssemos melhores, mas chegar e olhar para a pessoa e dizer: você está afundada no seu pecado, você está desanimado, não faça isso. Será que a igreja brasileira incomoda alguma coisa? Será que nós incomodamos o mundo? Ou incomodamos as outras, aqueles que são falsos dentro da igreja? Eu queria dizer para você o seguinte: o apóstolo Paulo disse: quando depender de vós, tendes paz com todos. Só que muitas vezes não depende de nós, porque quem quer a paz fora de Jesus. Fora de Jesus não há paz. Eu queria deixar uma mensagem agora com esse que está me ouvindo neste momento, e não é aqui dentro do templo, também para todos nós, mas para você. Quantas vezes nós vemos pessoas saindo, abandonando a fé e dizendo: aquela igreja não presta, fulano de tal não presta, eu sou mais crente do que eles. E com isso tem se afundado no pecado, na desobediência carnal. Tem vivido uma vida de impiedade, contrária aos mandamentos do Senhor. Talvez pessoas que com esta pandemia e com o tempo passado fora da comunhão com os irmãos, dizem que, não volto mais não quero mais não, porque lá tem o irmão tal, e é hipocrisia. Queria dizer para você o seguinte, meu amado irmão: se você não se arrepender dos seus pecados, você não será salvo. E isso não serve só para você que está me ouvindo aí pela internet. Isso serve para vocês que estão aqui também. E servem para mim também. A igreja não incomoda mais ninguém. E quem quer viver o evangelho das Sagradas Escrituras, o evangelho doutrinário, o evangelho aplicado e o evangelho que une e iguala todos, esses incomodam, não são benquistos. Mas eu sou convido neste momento a ser este que vive esse evangelho que incomoda. Pode incomodar sua família, pode incomodar o restante de alguns que se dizem cristãos, pode, para isso mesmo. O Senhor Jesus disse que Ele não veio trazer a paz, mas Ele veio trazer a espada. Quando Ele está dizendo ali, não é que Ele era a favor da guerra, mas estava dizendo ali que a vida santa, o caráter, o evangelho dividiria, porque o evangelho bíblico, cristocêntrico, aplicado e transformador, ele incomoda. Vamos orar? Pai, tenha misericórdia de nós, porque a nossa vida, Senhor, tem sido muito parecida com a daqueles que não estão na Tua presença. Às vezes, ó Deus, nós compramos como eles, vendemos como eles. Às vezes, ó Senhor, nós conversamos, contamos piadas como eles, rimos das piadas como eles. Às vezes, amamos os filmes pornográficos que eles amam. Às vezes, ó Pai, como jovens, partimos para um namoro que não condiz com a Tua palavra, nem com quem se está namorando e nem como se está namorando. Às vezes, ó Deus, o nosso casamento também, ele é marcado pelo machismo. Homens que são intensamente mandões, que acham que a esposa é um objeto e que tem que servi-los.
ou por mulheres que não querem nenhuma dependência e que são feministas, filhos que mandam nos pais, pais que obedecem os filhos. Nossos filhos, ó Pai, às vezes não são mais trazidos para o templo porque eles não querem vir e nós simplesmente os obedecemos. Nós estamos vivendo politicamente correto e nós queremos clamar por misericórdia, porque este evangelho que estamos vivendo ele não incomoda ninguém. Ele não incomoda ninguém. Tem misericórdia, Senhor Deus, e renova dentre nós o Teu Espírito. Que o evangelho bíblico, cristocêntrico, aplicado, transformador, seja real na nossa vida, seja respirado e seja sentido como aroma de vida para os eleitos, de morte para os perdidos, mas que a nosso caráter mostre e aponte a glória, a majestade e o domínio do Senhor. Restaura a nossa sorte, restaura a Tua igreja, restaura o nosso coração. Coloque alegria naquele que está distante, naquele que ainda não veio cultuar conosco, não porque está impedido por alguma coisa, mas porque simplesmente não tem mais ânimo. Coloque ânimo no coração dele, porque nós queremos tê-lo conosco. Nós queremos uma igreja viva, uma igreja que incomoda pelo caráter, que incomoda pela santidade, que incomoda por manifestar o cheiro, o perfume de Cristo Jesus. Nos abençoe, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça